Deus,
em forma de fidelidade e gratidão ao nosso Deus. Verdadeiramente, muito Ele tem feito na nossa vida. Isso não é mérito nosso, é do nosso Deus, né? E a generosidade dos nossos irmãos tem feito, através de Deus, tem feito milagres aqui, né? Na nossa última campanha, que era para pintura, no nosso templo, nós arrecadamos muito mais do que seria o nosso alvo, né? E já vamos começar, já tem data, né? Tem data para começar aí no mutirão, já reservei essa data lá. Espero que você também reserve essa data para poder estar aqui, junto com o pintor que ofereceu, que ofertou a sua mão de obra aqui. E a gente vai deixar esse tempo aqui bem bonito, tanto lá de dentro quanto lá de fora, como o nosso Deus merece, tá bom? Então, você pode sentar, né? E durante esse momento que nós vamos estar cantando, se você tem preparado, traga aqui dízimos e ofertas para as ofertas. É o hino 25, do HCC, Tu és fiel, Senhor. Problemas técnicos.
estar aqui neste momento. Pessoas que entregam a Pai parte daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. E tantos outros que fazem em outros momentos. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor coloca no nosso coração essa gratidão, Senhor. E que isso contagia todos que estão à nossa volta. E que também outros, ó Pai, que por motivo da falta do emprego não tem essa possibilidade, que em breve as portas sejam abertas, que dons e talentos sejam capacitados a retornar ao mercado de trabalho e dessa maneira também tenham, Senhor, a mesma alegria de ser fiel ao Ti através do dia e das ofertas. Muito obrigado por tudo que já temos visto aqui nesta noite, por muito mais que Tu tem preparado. Orando no santo nome de Jesus. Amém. Já teremos uma participação musical, né? Nossa irmã Maria Lúcia de Franco, nem Maria, e seu irmão também. Seu irmão vai estar adorando ao Senhor, acompanhado da sua irmã aqui nesse momento. Senhor,
noite, meus irmãos. Boa noite. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Hoje, contando com a presença agora à noite da irmã. Opa, engasguei, não é Dávila não. Ai meu Deus, Danúbia, não é isso? Oi? Nádia, meu Deus. Irmã Nádia, irmã do irmão Cláudio. Sempre tem o costume de estar conosco na parte da manhã, é isso? Mas hoje à noite estão conosco também, obrigado pela presença. Temos a Eveline, é isso? Eveline, seus filhos Pedro e Mateus, não é isso? Não vieram hoje. Oi? Assistindo o jogo com o pai. Eita, tá bom. Diga eles que sentindo a ausência deles, tá bom? Temos também o irmão Amauri, é isso? Sua esposa, a da Pia, nos visitando, muito obrigado pela presença. Paulo também está conosco, o irmão Paulo fez aqui um solo muito bonito. Esse hino, meus irmãos, lembra da infância. Que hino lindo, maravilhoso. O irmão Paulo foi quem reavivou aqui na pintura do nosso bastério. Nós inauguramos ele, irmão Paulo, batizando muitas pessoas. Acho que há 4 domingos atrás, 3 domingos atrás, não é isso? 3 domingos atrás. Seria bom ter o irmão aqui conosco, né? O irmão que nos abençoou aí essa pintura muito bonita. Muito obrigado pela presença. Tá bom? Meus irmãos, antes da gente orar pelas crianças, nós vamos orar agora, fazendo um momento de oração, pela sobrinha da pela sobrinha da irmã Lucy, a Rafaela e o Jean sofreram um acidente de moto, estão nesse momento no centro cirúrgico, e a Rafaela está numa situação pior, uma situação de vida ou morte, e nós vamos orar pela Rafaela, vamos orar também pelo Jean, vamos orar pela Alice, é isso, sua mãe? Sua mãe, Alice, né, que está passando mal em casa, imagina, né? A Rafaela é mãe de 3 crianças, Sofia, Gael e Eloá. Vamos estar orando por essa família também. Eu quero pedir o Diogo, aqui à frente, Diogo, fazer essa oração pela Rafaela, pelo Jean, pedir ao Senhor que tenha misericórdia deles, possa estar auxiliando eles, cuidando deles nesse momento. Deus de amor, Deus todo-poderoso, nosso Pai, Pai querido, obrigado por esse momento, Pai, que temos aonde recorrer, Pai, quando precisamos, Pai, de algo, Pai, não somente aquilo que podemos fazer, Pai, mas principalmente, Pai, quando não sabemos nem para quem pedir, Pai, para onde ir, Pai. Senhor, te demos agora nesse momento, Pai, o Pai pedir pela vida do Jean, Rafaela, Pai, Pai querido, que estão nas mãos de médicos, Pai, no centro cirúrgico, Pai, num local onde pessoas estão acostumadas a cuidar, Pai, daqueles que precisam de cuidados médicos. Pai querido, obrigado, Pai, porque temos esse local para recorrer, Senhor. Nós te pedimos algo agora, Pai, sobrenatural. Senhor, que o Senhor possa estar tomando a frente, Pai, daqueles médicos, Pai, utilizando as mãos deles, Pai, daqueles equipamentos, Pai. Pai querido, que o Senhor venha estar à frente, Pai, porque precisamos de um milagre, precisamos de algo divino, Pai, precisamos da tua ajuda, Pai. Pai querido, que o Senhor possa estar tomando a frente, Pai, consolando, Pai, confortando desde já, Pai, o coração desta mãe, Pai, Senhor, o coração, Pai, de quem está com alguém, Senhor, precisando dos teus cuidados, Pai. Pai querido, sabemos que o Senhor pode, Pai, é o único que pode nos ajudar, na verdade, nesse momento, Pai. E por isso te pedimos, Pai, que tome essa direção, Pai, Pai querido, que o use a mãos de médicos, Pai, e que possamos ter notícias boas ainda hoje, Pai. Senhor, te pedimos, Pai, com o coração cheio de esperança, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor, Pai, e é um Deus que nos ouve, Pai. E por esse motivo oramos e agradecidos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos chamar aqui à frente as crianças. Vocês ouviram a música do irmão Paulo cantou? Ele é Senhor das crianças, das preces e dos hinos. Chega aí. Noah. Tia Priscila está presente. A Maria vai estar lá também, conduzindo. Vamos orar pelas nossas crianças, pedindo a Deus que abençoe as nossas crianças e que mande crianças também. É isso? Vamos orar especificamente por isso. Vamos orar. Deus de amor, mais uma vez queremos louvar e agradecer o teu nome. Eu te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar. É a tua
lugar que torna essa reunião importante, torna essa reunião pública. E nós queremos agradecer ao Senhor, te pedimos nesse momento pelas nossas crianças, cuidando delas, falando-lhes ao coração, pedimos isso ao Senhor. Usa-te a Maria, usa-te a tia Priscila também, para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero te pedir também, Pai, pelas crianças que aqui não estão, aquelas crianças, ó Pai, que os olhos da fé, nós enxergamos que o Senhor vai acrescentar nessa igreja. Suplicamos ao Senhor, toque no coração dos pais, dê-nos, Senhor Deus, sabedoria e discernimento para entendermos o que devemos fazer nesse tempo, Pai, para atrairmos as nossas crianças. O Senhor Jesus nos disse que é da boca deles que sai o mais puro louvor, e nós queremos louvar de coração aberto, Senhor. Então nós suplicamos ao Senhor, traga crianças para cá, dê-nos condições, ó Pai, de cuidarmos dessas crianças, instruí-las, Senhor Deus, nos teus santos e retos caminhos. Toque o coração dos pais, Senhor. Faça a tua obra. Nós queremos nos colocar como teu instrumento nessa localidade. Pedimos também, Senhor, que nesse momento o Senhor nos fale o coração também. Eu tenho tempo, eu quero me colocar como teu instrumento. Tudo isso nós te pedimos, em nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Bom, vai correndo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A irmã Lúcia, meus irmãos, agradece também aos irmãos das orações, por isso. Semana passada ela teve que sair no meio do culto, ela estava no início do culto, né? Se sentindo mal, e foi para casa se sentindo mal, depois eu tenho contato com ela, né? Ela estava se sentindo mal, mas meio duro, que agradece o cuidado, o carinho dos irmãos, as orações, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. Nós vamos nos deparar aqui agora com a conversão de Paulo. Estamos desenvolvendo, os irmãos, um seminário expositivo em Atos dos Apóstolos intitulado A Igreja que Queremos Ser. A Igreja que Queremos Ser. Estamos olhando para a Bíblia, para Atos dos Apóstolos, o início da Igreja de Jesus e identificando aquela igreja modelo. O que nós queremos para a primeira Igreja Batista na Fazendinha? Como queremos agradar ao Senhor aqui, nesse tempo presente? Estamos olhando para a Bíblia, identificando ali versículo por versículo como devemos agir como Igreja de Jesus. E assim, sermos igreja no tempo presente, 2026, agradando ao nosso Deus. Atos capítulo 9, no verso 1 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam endurecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Verso 8: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim
um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que nas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, na mensagem anterior, hoje pela manhã, nós vimos ali o chamado que Filipe recebeu. Um anjo de Deus chega para Filipe e fala: Filipe, vai para o caminho de Jerusalém a casa. O caminho está deserto. E Filipe fez o quê? Obedeceu. Ele foi, atendeu a voz do Senhor, e lá encontra uma pessoa, um eunuco etíope, alto funcionário, alto escalão da rainha Candace, da Etiópia. E então o eunuco estava lendo a Bíblia em Isaías, lendo ali aquele texto que falava que Jesus, sabemos que é Jesus, mas o eunuco não sabia, né? Que foi levado como cordeiro mudo para o matadouro. E então ele pergunta: esse Isaías, esse profeta está falando de si próprio ou ele fala de novo? E então Filipe, começando por aquela passagem, o texto diz isso, apresenta-lhe a Jesus. E então prega o evangelho, o etíope se converte, é então batizado. E Filipe segue viagem de volta para sua casa, que ficava em Cesareia, exatamente, que ficava em Cesareia, pregando o evangelho. Não só atendeu a uma comissão, a um chamado especial, como também no retorno para sua casa, sem um chamado especial, estava ali atendendo ao chamado geral de todo crente, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aqui, meus irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, naquela oportunidade, no caminho de Jerusalém até Gaza, já em território gentílico, e agora encontrando um gentio puro, não mais um samaritano, um meio judeu. Os irmãos se lembram do que eu estou falando? Não é isso? Mas um gentio puro. Agora, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, sabemos que ele é apóstolo, sabemos no final da história que ele se converte e é uma bênção para a igreja de Jesus, mas então Deus o chama. Ele, um judeu zeloso, mas indo agora para território gentílico. Vemos aqui, meus irmãos, que Paulo estava indo para a Síria. Damasco é capital da Síria. Então Paulo não estava mais perseguindo o povo de Deus apenas em Jerusalém. Ele queria pegar o povo fora de Jerusalém. Algumas informações, meus irmãos, para nós caminharmos no texto. Paulo não mudou de nome. Existe um entendimento incorreto de que Paulo teria mudado de nome, seria Saulo, e Deus mudou o nome dele para Paulo. Isso não é verdade. O texto bíblico deixa claro que ele tinha dois nomes, isso era muito comum na época. Projeta para a gente em Samuel, Atos capítulo 13, verso 9. Isso fica muito claro em Atos 13, verso 9. Vamos acompanhar aqui a leitura. Leiam para mim, por gentileza. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Só até aqui. Então, o texto é claro, expresso em dizer que Saulo, também chamado Paulo. Saulo, meus irmãos, ou Saul, era o nome de Paulo em hebraico, era o nome judeu de Paulo. Mas ele tinha também cidadania romana, e ele tinha um nome romano, e o seu nome romano era Paulo. A partir do capítulo 13, em que Paulo toma ali o protagonismo, ele começa a aparecer mais como líder da igreja de Jesus fora de Jerusalém, porque Pedro fica em Jerusalém pastoreando a igreja de Jerusalém. Nós vemos ali mais a utilização do nome Paulo. Por
13, uma ruptura na liderança, como eu já havia falado com os irmãos. Damasco era a capital da Síria. Outra informação importante. No verso 2, vemos ali que os cristãos eram considerados como os seguidores do caminho. Vocês viram isso? Viram lá no verso 2? Os seguidores do caminho. Os irmãos observarem que a vida cristã é dinâmica. Não se trata de uma teologia teórica, algo teórico para ficar aqui dentro, para estudarmos e ficarmos aqui dentro. Não, é para vivermos lá fora, para seguirmos esse caminho. Vamos caminhar, meus irmãos, no texto e enxergar alguns ensinamentos que podemos extrair dele. No verso 1 e no verso 2, nós vemos aqui o comissionamento das trevas. Paulo recebe ali, por esponja própria, por iniciativa dele, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas. Essas cartas, meus irmãos, eram autorizações judiciais para buscar cristãos fora de Jerusalém e prendê-los. Observem, meus irmãos, que em Atos capítulo 8, verso 1, nós vemos ali a perseguição se abatendo na igreja e vimos também que aquilo ali foi uma providência de Deus, não é? Diz o texto que os cristãos iam andando, fugindo e iam pregando o Evangelho. Então Deus usa o expediente da perseguição para cumprir a sua vontade. O império das trevas veio dar uma contra-ofensiva. Bom, se o povo de Deus sai daqui para pregar, nós vamos lá prendê-los e trazer para cá. Vocês estão vendo o movimento? Sempre vai haver isso, irmãos. Nós não podemos ser ingênuos de achar que Satanás vai ficar parado no que estamos fazendo aqui nessa igreja. Ele vai sempre se levantar, mas ele será derrotado. Como nós cantamos, né? Eu não conheci aquela música, não. Jailson, não sei o que. Esse aniversário não é Jailson. Tem o Jailson lá no coletivo da Vila. A Aline me mostrou, será que ele? Eu falei, acho que não, sobre o nome dele, acho que não é esse não. Mas enfim, música muito bonita, dizendo que Satanás é então vencido. Tá? Ele se levanta para cair. Mas esse movimento ele ocorria na igreja primitiva e ocorre na igreja presente também, irmãos. Mas as portas do inferno não vão de prevalecer. Do verso 3 ao verso 6, nós vemos ali a conversão milagrosa do apóstolo Paulo. Há 2 mensagens atrás, eu falava sobre Simão o mágico, aquele enganador, o embusteiro, aquele cara que fazia mágica e as pessoas achavam que ele era um grande poder. É isso? Deus vai lá e chama ele se converte. Ele dá pisa na bola, não é isso? Oferece dinheiro ali, comete um erro, mas se converteu, foi batizado. Aqui, meus irmãos, nós vemos agora um algoz, um camarada que prendia, que matava, que torturava cristãos. Deus age assim. Ele pega os improváveis. Aliás, tem um ano que o Multiplique, né? Anualmente a Agência de Missões Nacionais faz um encontro maravilhoso, irmãos. Tivemos a oportunidade, né, irmã Lucimere e irmão Silei, de irmos juntos a a Biba mandou a gente para lá em São Paulo, né? Águas de Lindóia. Irmãos, que congresso maravilhoso. Mas teve um ano anterior que o título do congresso era esse, os improváveis. Deus faz isso, irmão. Ele pega os improváveis, aqueles que as pessoas olham, esse aí não, esse aí Deus não vai usar, esse aí não tem jeito. E então Deus pega e transforma a pessoa. Simão mágico, por exemplo, Paulo é outro exemplo. E Deus não fez isso a partir do surgimento da igreja, não, a partir de Atos dos Apóstolos, não, sempre foi assim. Em 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 15, nós vemos ali que 4 leprosos são usados por Deus para cumprir uma profecia que o profeta Eliseu havia dado. Eles chegam e anunciam que os sírios tinham fugido. Eles chegam com essa notícia maravilhosa para o povo de Deus. Deus usa os improváveis. Mas o verso 4 e o verso 5 traz aqui uma conversa entre o Senhor Jesus e Saulo, muito interessante. O Senhor Jesus chega para Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunta aos irmãos: Saulo perseguia Jesus ou ele perseguia a igreja de Jesus? A igreja. Sabe por que Jesus chega e fala isso? Porque existe
correspondência entre a igreja e Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, mexeu com a igreja, mexeu com Jesus. Nós carregamos o nome de Jesus. Somos a igreja de Jesus. Nós carregamos o nome dele. Então, mexeu com a igreja, mexeu com Jesus. Irmãos, ai daquele que faz alguma coisa contra a igreja de Jesus. Tá? Ai daquele. Nós devemos ter misericórdia, devemos orar por pessoas que se levantam contra a igreja, mas ai daquele, porque mexer com a igreja é mexer com o próprio Jesus. Vemos aqui, meus irmãos, uma conversão, uma mudança radical. Uma mudança radical. Paulo caminhava numa direção, Saulo caminhava numa direção e volta 180 graus. Ele volta para o mesmo caminho que ele percorria. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Agora quem se esconde é Paulo. Agora quem passa a se esconder é Paulo. E ele volta pelo mesmo caminho trilhado anteriormente. O texto não menciona, meus irmãos, mas ele também viu ao Senhor. O texto diz que ele ouviu a voz de Deus e que os seus olhos ficaram ali, ele ficou cego, não é isso? E posteriormente caíram um pouco umas escamas nos seus olhos. Mas em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, Paulo, fazendo uma pergunta retórica, ele diz isso: não vi também eu o Senhor? Então, nós cremos que o encontro com o apóstolo Paulo foi pessoal. Jesus teve um encontro pessoal com o apóstolo Paulo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós chamamos o apóstolo Paulo de apóstolo por isso. Nós vimos lá no início de Atos dos Apóstolos que só são apóstolos aqueles que são testemunhas oculares da ressurreição. Vocês não se lembram disso? Foi um critério utilizado por Pedro e os demais apóstolos para escolherem a Matias, não é isso? Para escolherem a Matias. Então, o apóstolo Paulo, apóstolo escolhido pelo próprio Deus, chamado pelo próprio Deus, viu também o Senhor. Ele também é testemunha ocular da ressurreição, ou seja, viu Jesus morrer e posteriormente viu Jesus ressurreto. Do verso 10 ao verso 19, nós vemos ali o batismo e o discipulado de Paulo. Observe, meus irmãos, que no verso 10 fica claro que eles estavam em Damasco, e em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O evangelho espargiu, o evangelho caminhou, e em terra gentílica já havia um discípulo de Jesus. Deus estava expandindo o evangelho estava em franca exposição, e já existiam discípulos de Jesus em Damasco, que é território sírio. No verso 10 e verso 11, vemos aqui Ananias e Judas. Meus irmãos, esse Ananias não é o Ananias, esposo de Safira. Esse Judas não é o Judas Iscariote. Por quê? Ambos nesse tempo já estavam mortos. Ambos nesse tempo já estavam mortos. Mas é importante a gente deixar isso claro. No verso 11, diz ali que Ananias deveria ir na rua que se chama direita, na casa de Judas, procurar por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele estava. O que Paulo estava fazendo? Orando. Ele estava orando. Pergunta aos irmãos: essa oração do apóstolo Paulo foi feita em nome de Jesus? Pergunta intrigante, não é? Porque Paulo era um judeu zeloso. Muito provavelmente essa oração não estava sendo feita em nome de Jesus. Por quê? Porque ele ainda tinha em sua consciência a fé judaica. Ananias foi lá, orou por Paulo, passou um tempo, lá no verso 19 diz que alguns dias depois, ele passou alguns dias em Damasco, dias depois ele foi embora. Irmãos,
o apóstolo Paulo foi discipulado por Ananias. Ananias ensinou algumas coisas a ele, mas Paulo, aquele camarada que é poliglota, criado aos pés de Gamaliel, zeloso quanto à lei de Deus, talvez, meus irmãos, Paulo soubesse mais da Bíblia hebraica do que o próprio Ananias. Mas, meus irmãos, o discipulado não é sobre saber, o discipulado é sobre viver, viver aos pés do Senhor. Por isso, meus irmãos, todos nós precisamos ser discipulados. Não importa o seu estágio de vida cristã, mas, pastor, eu tenho 40 anos de vida cristã, glória a Deus por isso. Mas você precisa de um discipulador, você precisa caminhar com Cristo, sendo auxiliado por uma pessoa. Mesmo sendo doutor na lei hebraica, Paulo foi discipulado. É interessante também, meus irmãos, nessa película, vermos como que Ananias foi chamado. O chamado de Ananias também é interessante. Do verso 10 ao verso 12, nós vemos ali Deus falando diretamente com Ananias. Ananias vai, entra na rua chamada direita, na casa de Judas, procura um camarada chamado Saulo, está orando. Vai lá, ore por ele. E Ananias aceitou de pronto? Não. Ananias falou: Senhor, eu tenho uma notícia, o pessoal está comentando ali, esse camarada prende, tortura, mata, sabe? Ele faz tudo isso na Jerusalém, agora ele está aqui. Só tem certeza que eu vou lá? Isso, meus irmãos, ilustra a nossa relação, muitas das vezes, com o chamado. A gente titubeia, já ouviu essa expressão? Dá uma titubeada, uma claudicada, sabe? A gente dá uma vacilada. Por quê? Porque às vezes está além daquilo que nós entendemos. O errado, meus irmãos, não é ter medo ou temer o chamado. O errado é não obedecer. Vemos na sequência que Ananias obedeceu. Ele foi. O problema não é você temer, o problema não é você não saber, o problema é você desobedecer. Moisés também, meus irmãos, tremeu diante da missão. Tremeu ou não tremeu? Chegou a falar: Senhor, eu sou uma pessoa que fala simples. Alguns dizem até que ele era gado, né? Enfim, o texto não diz, mas ele titubeia também. Ele claudica diante do Senhor, a ponto de Deus levantar o irmão dele. Tá bom, Moisés, vou mandar então Arão com você. Então, o errado não é temer, o errado é desobedecer. Verso 15 e verso 16, nós vemos ali que Deus insiste com ele: Ananias, tem que ser você, cara. Saulo, para mim, é um vaso escolhido. Quem escolheu foi eu, Ananias, não é você. Quem faz essa seleção não é você, Ananias, sou eu. E diz lá no verso 15 que ele seria levantado para levar o meu nome perante os gentios. A missão do apóstolo Paulo, meus irmãos, fica muito clara desde o início do seu chamado. Ele havia sido chamado para pregar o evangelho para os gentios. Vemos, meus irmãos, em outras passagens bíblicas, que essa é a missão de Paulo. Gálatas capítulo 2, verso 7, por exemplo, ele diz que quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Circuncisão, meus irmãos, é aquela aliança que Deus fez com Abraão. Então, os circuncisos eram os judeus, os incircuncisos era todo o resto do mundo que não era judeu, ou seja, os gentios. Então, lá em Gálatas, Paulo está dizendo: olha, eu sou evangelista dos incircuncisos, eu levo o evangelho para os gentios. 1 Timóteo capítulo 2, verso 7 diz também a mesma coisa. Diz assim: para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, a missão do apóstolo Paulo é essa. Esse chamado aqui, meus irmãos, mudou a sua vida, mudou a minha vida, porque todos nós aqui somos gentios, todos nós aqui não somos judeus.
da obediência de Ananias. Aliás, meus irmãos, a obediência é a marca do discípulo. Vimos na mensagem anterior que Filipe, ele também obedeceu, mesmo sem saber muitos detalhes da missão, mesmo sendo um evangelista, sendo chamado para o deserto. O que eu vou fazer no deserto? Não tem gente no deserto, mas havia ali uma pessoa. Então, Filipe vai, obedeceu. A marca do discípulo, meus irmãos, é a obediência. Não é a Bíblia debaixo do braço, sabia? Não é a blusa Jesus transforma, que a gente usa com muito orgulho. É ou não é? A gente usa com muito orgulho aquela blusa. É a nossa identidade batista. Mas ela não é a marca do discípulo. A marca do discípulo é a obediência. No verso 18, nós vemos então o apóstolo Paulo sendo submetido ao batismo. Essa, meus irmãos, é a sequência lógica da conversão. Aquele que se converte precisa ser batizado, porque foi uma ordem do Senhor Jesus. Ele mandou que todos aqueles que crescem fossem batizados. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, trata-se de uma ordenança. Se Jesus mandou, eu devo obedecer. Aqui, meus irmãos, Deus estava manobrando a história para que o evangelho da libertação chegasse a mim e a você. Olha que coisa maravilhosa. Você pode glorificar a Deus por isso? Agradecer ao Senhor, porque um dia um camarada chamado Paulo aceitou o chamado especial do Senhor e com isso pregou o evangelho, expandiu a igreja, e nós hoje somos servos do Senhor Jesus, porque essa pessoa disse sim. Glória a Deus por isso. Aplicações do texto. Sempre que há uma iniciativa do reino de Deus, há uma contra-ofensiva do império das trevas. Não fique surpreso com as oposições. Elas vão acontecer, meus irmãos. Elas vão acontecer. Não fiquem surpresos. Vamos pedir sabedoria a Deus para administrá-las, para vencê-las, para glorificar o nome do Senhor, apesar das dificuldades. Segunda aplicação: Deus continua chamando o mais vil pecador para obras especiais. Um vil pecador, um camarada horrendo que matava, agora prega o evangelho. Deus continua fazendo isso. A marca do discípulo fiel não é o receio da missão, mas a obediência. É a obediência. Você precisa tomar alguma decisão hoje, você precisa aceitar alguma missão especial que Deus tem para você, e você tem se feito de rogado, tem se feito de surdo. Trate desse assunto hoje ainda. Existe algum chamado especial do Senhor que você hoje precisa dizer sim, como o apóstolo Paulo um dia disse sim? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus de amor, louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela tua presença neste lugar, te agradecemos pela tua palavra, sempre viva e eficaz. Rogamos ao Senhor que a tua palavra encontre lugar em nossos corações e que possamos, Senhor, tomar decisões diante do Senhor. Se for uma decisão por batismo, que assim seja. Se for uma decisão aceitando um chamado especial da tua parte, que assim seja. Ainda que outrora tenhamos recusado, ainda que outrora tenhamos questionado, venhamos a temer a tua obra em nossas vidas, hoje queremos tomar uma decisão. Complete, Senhor, a tua obra em nossos corações. É o que nós pedimos ainda uma semana abençoada, repleta da tua presença. Cuide de nós, Pai. É o que nós pedimos, no nome doce e precioso nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, temos uma música, Jesus? Vamos encerrar.
aquelas que não vieram de manhã, tivemos aqui uma homenagem a elas, um café da manhã em homenagem a elas, na EBD, a nossa irmã Lucimere também homenageou as mulheres, então agora à noite queremos ainda parabenizar as mulheres aí pelo Dia Internacional, pelo valor que elas têm na sociedade, nas nossas vidas, pedindo a Deus que as abençoe ricamente, né, e que sejam valorizadas em todo o tempo, não somente nesse dia.
Combine com eles nos encontrarmos mais uma vez aqui na quinta-feira, no próximo domingo, para dar uma glória